Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga no Portal do Estudante e na TV Educação e acompanhe todos os nossos conteúdos. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre morfologia. Vamos dar continuidade à morfologia e hoje, especificamente, vamos fazer apenas exercícios para tirar todas as nossas dúvidas. Ah, professora, mas morfologia é muito fácil, eu já sei tudo. São aquelas 10 classes gramaticais, né? Substantivo que dá nome, adjetivo que dá qualidade, o numeral que dá quantidade, o artigo que acompanha o substantivo. Ah, é muito fácil. Calma, não é bem assim. Cada uma dessa classe gramatical possui a sua especificidade, possui ali as suas exceções, as suas regras especiais, então nós temos que estar muito atentos. E outra coisa, quando nós tratamos apenas morfologicamente, realmente acaba sendo um pouco mais simples. Mas nós temos que observar que mesmo morfologicamente, algumas palavras que nós estamos acostumados, por exemplo, o numeral, nós estamos acostumados, ele pode ser um artigo, mas ele também pode ser um numeral. Então, muita atenção que essas classes gramaticais, elas não são tão fixas, de acordo com o contexto, elas podem ter variações, tá? Então, vamos lá para a primeira questão, uma questão do Enem, que diz assim: o mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O mar é grande e cabe no breve espaço de beijar, né? Carlos Drummond de Andrade. Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística, a reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de. Então, turma, vocês vão encontrar questões dessa forma. Não vão encontrar a casa é azul e tentar dizer que casa é substantivo e azul é adjetivo. Não, vocês vão encontrar nessa forma, com recursos estilísticos, dentro das expressões linguísticas que são utilizadas. Voltando aqui, rapidão, ele quer saber o valor dessa conjunção, qual a ideia que ela relaciona. Então, vamos ver aqui. Ela dá uma ideia de oposição, comparação, conclusão ou alternância. Mas qual é mesmo a conjunção que ele quer analisar? Qual a conjunção que vocês identificam nessa frase? O mundo é grande e cabe. E cabe e cabe. Ele faz essa repetição como recurso estilístico. E aí, logo de cara, por vocês saberem que é uma conjunção e é a conjunção i, vocês, conjunção i já sei, aditiva. Né, da ideia de soma. Vamos ver se a gente tem a opção aditiva? Não, nós não temos a opção aditiva, então já sei que não é. Então, será que está fazendo uma oposição? Está comparando um com o outro? Chegou a uma conclusão? Está alternando? Ou está dando uma ideia de finalidade? Vamos ver a opção correta. Opção correta, alternativa A. A conjunção utilizada i, o mundo é grande e cabe. O mar é grande e cabe. O amor é grande e cabe. É classificada como coordenativa adversativa, porque exprime oposição. Para entendermos melhor, podemos reescrever os versos com outra conjunção coordenativa, adversativa. Por exemplo, porém. O mundo é grande, porém cabe. O mar é grande, porém cabe. O amor é grande, porém cabe. Então, de cara, vocês já viram a conjunção e não tinha a opção aditiva, então vocês vão ter que procurar uma outra classificação dentro do contexto, dentro do sentido. Segunda questão. As expressões em negrito correspondem a um adjetivo, exceto em letra A. João estuda sem entusiasmo. B. Demorava-se de propósito naquele complicado banho. C. Os bichos da terra fugiam em desabalada carreira. D. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça. Ele quer saber qual corresponde a adjetivo. Na verdade, todos são adjetivos, exceto menos em uma. Atenção aos enunciados. Menos em uma. Então, qual das alternativas que nós não temos adjetivos? Vamos ver a opção. Demorava-se de propósito naquele complicado banho. Então, a alternativa B. Por quê? A expressão de propósito tem o mesmo sentido de propositalmente, que é um advérbio de modo, porque modifica o verbo demorar. Lembram dos advérbios de modo? Bem, mal, tranquilamente, ligeiramente, apressadamente. Então,
Muitos advérbios de modo terminam com esse sufixo mente, tá? Então, ali no caso, de propósito, seria um advérbio, né? Uma locução adverbial, e não um adjetivo. Analise o item que só continha preposições. Letra A. Durante, entre, sobre. Com, sob, depois. C. Para, atrás e por. D. Em, caso, após. E após, sobre, acima. Turma, lembram das preposições? As preposições é aquela classe de palavra invariável, né? Ou seja, ela não varia. Ela serve para quê? Geralmente para ligar palavras, ligar pequenas expressões. E aí nós classificamos as preposições em essenciais e acidentais. Nas essenciais, o próprio nome já está dizendo. Elas são essenciais. Elas sempre funcionam como preposição. Já as acidentais, elas podem ou não ter função de preposição. Tá? Em alguns momentos elas funcionam como preposição, mas são palavras que em outro momento aparecem com uma outra classe gramatical. Vamos ver a opção correta. A letra A. Né? Quais são as preposições? Durante, entre, sobre. Então, as principais preposições essenciais. A, ante, após, em, entre, até. Tem outras, né? São 16, 17. 16 mais usuais e uma que já caiu um pouquinho mais de desuso. Basta vocês procurarem a aula sobre preposição, que está lá na plataforma, vocês vão ver esse conceito. Continuando, correta. Durante é uma preposição acidental, ou seja, é uma palavra que, além de preposição, também pode pertencer a outras classes de palavras. Entre e sobre, por sua vez, são preposições essenciais, porque só funcionam como preposição. Então, vão funcionar sempre como preposição. Já durante, em alguns momentos ela funciona como preposição, mas em outros momentos ela pode ter uma outra classificação. Na frase, as negociações estariam meio abertas só depois de meio período de trabalho. As palavras destacadas são respectivamente. Ele quer saber a classificação morfológica da palavra meio e da palavra depois. E aí foi justamente aquilo que eu falei para vocês no começo da aula. Quando vocês olham a palavra meio, vocês podem perceber que aí vocês vão ter aquela dúvida. Será que ela vai variar ou ela não vai variar? Será que ela existe uma única classificação? Então, vamos ver aqui as opções. Letra A. Diz que meio e depois é, respectivamente, adjetivo e adjetivo, advérbio e advérbio, advérbio e um adjetivo, numeral e adjetivo ou numeral e advérbio. Vamos ver. Alternativa correta, B, advérbio e advérbio. A palavra meio nessa oração tem a função de advérbio, porque está modificando o adjetivo abertas. Quando isso acontece, a palavra meio não varia. Mas se, por exemplo, meio tivesse função de adjetivo, ela poderia variar em gênero ou número, como meia xícara de chá. A palavra depois, por sua vez, é um advérbio de tempo. Então, turma, muito cuidado. As pessoas têm, às vezes, no seu dia a dia, elas acabam utilizando de forma não convencional gramaticalmente. Por exemplo, quando eu digo assim, eu estou meia cansada. Não, meio no sentido de um pouco, né? Advérbio de intensidade, eu estou um pouco cansada. Não varia, tá? Só vai variar se for um numeral, meia pizza, ou se for também um adjetivo, tá? Assinale a opção em que o A é, respectivamente, artigo, pronome pessoal e preposição. Olha, voltando aqui, todos aqueles conceitos que nós vimos, né? Artigo, eles podem ser definidos, indefinidos e acompanham o substantivo, né? Para determinar ou indeterminar. Os pronomes pessoais podem ser do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou do caso oblíquo, ou uma preposição que a gente acabou de ver, né? Nós temos as preposições essenciais e as preposições acidentais. Então, vamos aqui para as questões. Esta é a significação a que me referi, e não a que entendeste. Letra B. A dificuldade é grande, e sei que a resolverei a curto prazo. A escrava declarou que preferia a morte à escravidão. Esta é a casa que comprei, e não a que vendi a ele. A que cometeu a falta receberá a punição. Então, ele quer saber a ordem, respectivamente. Qual é artigo,
pronome pessoal e preposição. Vamos lá para a resposta. Alternativa correta, letra B. A dificuldade é grande e sei que a resolverei a curto prazo. A dificuldade, artigo, porque antecede, acompanha o substantivo. A resolverei, pronome pessoal. Porque está substituindo pronome pessoal do caso reto, no caso ela. A dificuldade é grande e sei que a resolverei. A resolverei substitui quem? A palavra a dificuldade. Porque senão, turma, ele ficaria repetindo. Ficaria assim, ó. A dificuldade é grande e sei que resolverei a dificuldade. Fica até estranho. Então, o pronome ele serve justamente para isso, para substituir o substantivo, evitar essa repetição desnecessária, né? Ela, a curto prazo. Preposição, porque está ligada a termos da oração. Resolverei e curto prazo, tá? Então, a opção correta, letra B. A dificuldade é grande e sei que a resolverei a curto prazo. Artigo, pronome pessoal e preposição. Vamos para a próxima. As formas que traduzem vivamente os sentimentos súbitos, espontâneos e instintivos dos falantes são denominados de conjunções, interjeições, preposições ou locuções ou coordenações. Essa está bem fácil, né, turma? As interjeições, elas são uma classe de palavras autônomas. Elas são independentes. Elas servem para quê? Elas servem para que nós possamos expressar os nossos sentimentos. Sentimentos de alívio, de dor, de raiva, de susto, de advertência. E aí nós temos as principais interjeições que a gente utiliza no dia a dia e nós temos locuções interjetivas também, tá? Então, essa está bem fácil. Alternativa B são as interjeições. Exprime emoções, sentimentos, ufa, viva, oba, tomara. Então, muito fácil essa aí, né, turmas? Interjeições. Próxima. É uma espécie nova, completamente nova, mas já tem nome. Batizei-a logo. Vou lhe mostrar. Sob o ponto de vista morfológico, as palavras destacadas correspondem pela ordem A. Mais uma vez, análise morfológica. Vocês precisam treinar a análise morfológica em casa. Porque se vocês não dominarem a morfologia, quando vocês passarem para a sintaxe, vocês vão ter bastante dificuldade. Então, treinem um pouquinho. Não pensem vocês, turma, que saber morfologia é só saber o conceito e as classificações. Não, vocês precisam treinar o uso dessas classes de palavras. Principalmente quando elas modificam a classe, tá? Quando elas saem de uma classe e passam para outra. Então, as palavras destacadas são mais, já, a e li. Ele quer saber qual é a classificação gramatical. Seria conjunção, preposição, artigo e pronome? Seria um advérbio, advérbio, pronome e pronome? Conjunção, interjeição, artigo, advérbio, 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 substantivo e pronome? Conjunção, advérbio, pronome e pronome. Essa aqui, turma, é daquelas questões que vocês podem fazer por eliminação. Pega uma que vocês têm certeza absoluta, por exemplo, mas. Mas, você já sabe, né? Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, conjunções adversativas. Então, você já mata a questão todinha bem aí, quando você pega uma delas que vocês já sabem e vão fazendo a eliminação. Mas, então, a opção correta é conjunção, advérbio, pronome e pronome. Vamos analisar. Mas é uma conjunção, porque está estabelecendo uma relação entre duas orações. A que inicia e uma espécie, e a que se junta, né, que inicia justamente com a outra, mas já. Neste caso, a conjunção está desempenhando a função de conjunção coordenativa adversativa, porque além de ligar orações independentes, também está exprimindo oposição. Já é um advérbio, porque está modificando o verbo tem. Nesse caso, já é classificado como um advérbio de tempo, porque indica uma circunstância temporal. A é um pronome, porque está substituindo o substantivo espécie. Batizei a espécie, batizei-a. Batizei a espécie, batizei-a. Então, está substituindo o substantivo. E classificado como pronome pessoal, do caso oblíquo. Li é um pronome, porque está completando o verbo vou. É classificado como pronome pessoal do caso oblíquo.
nome, pronome, certo? Então, turma, não esqueçam dessas classificações. Aqui, no caso, os pronomes podem ser pronomes pessoais ou pronomes do caso oblíquo. Não esqueçam também da classificação das conjunções, as conjunções coordenadas, as conjunções subordinadas. As coordenadas são bem fáceis, né? Porque elas são conjunções que são independentes. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Aí já as subordinadas são um pouquinho maior e aí complica um pouquinho mais, mas se vocês estudarem, vocês não vão ter dificuldade. E ela despedaçou o lacre e deu a ler a Seixas o papel. A preposição assinalada introduz uma ideia de. Ele quer saber aquela ali, aquela preposição a, que está em negrito. Dá uma ideia de quê? Consequência, causa, condição, fim ou modo. Turma, as preposições, elas também têm funções, né? Elas podem indicar finalidade, elas podem indicar outras ideias de consequência, de causa, de fim. Então, muita atenção para essas funções. Vamos ver a opção. A opção correta é finalidade, né? Fim. A preposição a está transmitindo a ideia de finalidade, o que pode ser mais facilmente percebida se mudarmos a ordem da oração, bem como se substituirmos por outras preposições que indiquem finalidade. Ela despedaçou o lacre e deu para Seixas ler o papel, em vez de ela despedaçou o lacre e deu a ler a Seixas o papel. Na verdade, é porque nós não estamos muito acostumados a fazer essa construção sintática. E aí, quando vocês veem uma outra construção, que não é aquela que a gente utiliza no nosso dia a dia, aí já fica um pouco mais complicado, certo? Por isso, ele usa a preposição a, quando, na verdade, no nosso dia a dia, a gente costuma utilizar mais a preposição para. Agora vamos para o nosso momento português nas redes. Se você quiser participar desse momento, acesse o Instagram da plataforma Gonçalves Dias, mande o seu meme, a sua figurinha, uma música, uma poesia, que vocês gostariam de ver aqui analisado de forma sintática, morfologicamente, estilisticamente. Então, aqui nós temos classe gramatical, sujeito e predicado, e classificação sintática. Vocês conseguem interpretar essa figurinha aí que eu trouxe para vocês, esse meme? Bem fácil. A classe gramatical. Turma, a classe gramatical é a base de tudo, né? É ali a estrutura, a formação das palavras, e elas são analisadas de forma individuais, de formas separadas, isoladas. Sujeito e predicado já começa a ver um pouquinho, entrando um pouquinho na sintaxe, né? Ele já muda aí, né? Agora, olha a classificação sintática. Vocês têm que estudar bastante para vocês chegarem nesse último nível aqui. Morfologia está tranquilo. Quando chegar na análise sintática, eu quero ver quem vai ficar fera aí da análise sintática. Olha a evolução, até chegar e dominar realmente a análise sintática. Vamos para o próximo. Então, você vai ser jornalista? Conte-me, como pretende ter credibilidade escrevendo seja, cidadãos e nada a ver? Turma, muito cuidado com os erros ortográficos. Claro que se você está numa linguagem mais despojada, você está falando no WhatsApp, você não tem tanto essa preocupação. Mas dentro de uma escrita mais formal, dentro do vestibular, da própria redação, vocês têm que ter muito cuidado com essa questão ortográfica. Outro dia eu li uma matéria bem interessante, que um médico no Rio de Janeiro foi preso por conta do quê? Por conta de um erro de português. Ele foi passar uma receita, e aí ele colocou potássio, ele colocou com C. De cara, a pessoa diz, tem alguma coisa estranha, como é que um médico que estudou tanto está errando uma palavra que é tão popular, que é tão conhecida. Então, às vezes, a gente consegue ver que existem outros casos também de pessoas que já foram presas porque clonaram empresas e cometeram erros ortográficos também. Então, muito cuidado com essa questão ortográfica, tá? Aqui no caso, seja, o verbo está conjugado de forma errada, né, que seja. Cidadãos, não seria cidadãos, seria cidadãos. E nada a ver. Essa palavra, gente, eu vejo direto errado no WhatsApp, né? Mas o WhatsApp a gente ainda deixa passar, né? Que a gente não vai ficar corrigindo o colega também o tempo todo, né? O colega te manda ali, nada a ver. Eu digo, não é assim que escreve não, tal. É da outra forma, vai ficar meio chato, né? Fazer essa correção. Mas seria como? Nada, o a, preposição, e ver. Não com H. Nada a ver. Sem
o H. Tá certo, turma? Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.